Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Ano passado, eu sofri pra fazer um especial de Halloween. Não porque eu fui obrigada nem nada, mas eu queria fazer algo especial e, na verdade, foi um episódio de meia hora comigo reclamando que eu não gosto de filme de terror. Bom, incrível como um ano faz diferença na vida de um ser humano, ainda mais um ano completamente caótico como está sendo esse, né? Mas eu cheguei à conclusão que eu não gosto de violência extremamente gráfica, o famoso gore, e também de jumpscare bobo. Sei lá, não me apetece, sabe? Mas eu gosto de filmes com atmosfera sombria, misteriosa. Eu gosto de histórias que a gente fica na dúvida se é um fantasma, espírito, monstro mesmo, ou se é tudo coisa da cabeça do personagem. Daí nasceu esse episódio temático com filmes góticos, que eu descobri ser, enfim, o meu nicho dentro do terror, por assim dizer. Ah, mas qual que é a definição do cinema gótico? Olha, a gente pode ficar horas conversando sobre isso, porque não existe uma definição exata, né? A arte é isso aí, as coisas são qualquer coisa, não existe exatidão, nem regra. Mas trazendo um pouquinho de teoria aqui, o gótico ele vem da literatura, né, mais especificamente como um subgênero do terror. E no cinema ele não é considerado um gênero em si, mas sim um catálogo de elementos que podem ser usados para dar uma estética específica, que é bem interessante. Tem uma definição que eu acho curiosa que diz que o gótico cria uma situação de medo, mas não através de personagens, ações ou enredo, mas sim através do espetáculo. E nesse espetáculo tem de tudo, tem muito uso de sombras para você criar essa atmosfera diferenciada, um ar um pouco sobrenatural, pode ou não pode ter esse elemento que geralmente é um fantasma, né? E histórias elas vão se passar em épocas antigas, existem muitas referências vitorianas, mas nem sempre se passa naquela época em específico. E as situações costumam acontecer em casarões antigos, afastados, ou em lugares rurais, assim, um lugar que é afastado e que tem a sua própria história. Daí que vem os fantasmas, né? E terrenos com maldição, ou simplesmente coisas que deixam a galera doida, né? O gótico é muito usado no terror e no suspense, mas ele também é encontrado em ficção científicas, como Alien, e em fantasias, como Eduardo Mãos de Tesoura, e até comédias, como A Morte Lhe Cai Bem. Dentro do gótico, costumam separar mais outro subgênero, que é o romance gótico. Isso quer dizer que é uma história de amor, por assim dizer? Não. Não necessariamente. É só uma separação para histórias com um apelo maior com o público feminino e geralmente é protagonizado por mulheres. O gótico como um todo lida com as relações entre amor e morte, que une os indivíduos, que nem sempre é um laço de amor romântico, mas existem sentimentos muito fortes envolvidos que podem beirar a obsessão. Porém, o romance gótico em si costuma ter uma fórmula, que às vezes é subvertida, mas acontece em muitas das histórias, que é basicamente uma jovem mulher, inexperiente, por vezes uma adolescente, conhece um homem bonito, bem mais velho que ela, que a atrai, mas que também a repele de certa maneira, e são essas as mudanças que moldam o relacionamento conturbado do casal. Dois dos filmes que eu vou falar aqui hoje são exatamente assim, mas são obras muito diferentes, com pegadas diferentes e tudo é diferente, mas essencialmente a história segue essa formulinha. E os dois são protagonizados pela Mia Wasikowska, e é apenas uma coincidência, eu acho. O terceiro filme é um ponto fora da curva de várias maneiras, mas a gente vai chegar lá. Vamos começar pelo primeiro filme de hoje, que é A Colina Escarlate, de 2015, dirigido pelo Guillermo del Toro. Eu comentei um pouco dele no episódio 16, lá atrás, quando eu falei mais da carreira do diretor. E esse filme é meio subestimado pelos fãs. Assim, o Del Toro é um dos meus diretores favoritos da atualidade, e, de fato, A Colina Escarlate está longe da qualidade dos seus melhores filmes. Mas é um filme bom sim, tá? Nem todo filme que a gente vê precisa ser perfeito e mudar a nossa vida, né? Aqui temos um romance gótico bem tradicional. A história se passa no comecinho do século XX e a protagonista é a Edith, uma moça americana, filha de um empresário rico, que ela já é assombrada pelo fantasma da mãe, que já é falecida, né? Então a gente já começa bem.
Ela conhece o baronete Thomas, que é um barão mais pobre, mas ainda assim é um nobre, né? Que é interpretado pelo Tom Hiddleston, e se apaixona por ele, acontecem umas coisinhas ali, mas eles casam e vão morar na propriedade da família dele na Inglaterra. Essa parte parece rápida, mas ela já envolve um monte de treta, que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas demora um pouco pra acontecer. Tipo, o primeiro terço do filme é isso, e aí ela vai pra casa dele. Mas eu vou pular porque vocês vão assistir o filme e vão entender melhor. Inclusive, aqui a gente tem um clichê que já apareceu em várias histórias de época, que é o nobre inglês falido procurando uma herdeira americana com dinheiro. Porque acontece isso, eles vão pra mansão e já chega assim com impacto, porque ela fica em cima de uma colina de argila vermelha, coberta de neve, que parece sangue, conforme você vai passando, vai subindo a neve e vendo a argila embaixo, sabe? É uma ótima primeira impressão. A fotografia desse filme é lindíssima e super dramática, do jeito que eu gosto. Na mansão também mora a irmã do Thomas, a Jessica Chastain, que chama Lucille no filme, mas isso não é surpresa, a gente já sabe desde o começo do filme, né? Só que eu não contei antes porque eu queria dar drama na sinopse, né? Então, uma vez casados, instalados, o Thomas meio que não dá bola pra esposa e a Lucille também não é a melhor companhia. Sozinha, a Edith começa a ter umas alucinações, ela vai explorando a casa e vai encontrando umas coisas meio estranhas e vai desbravando alguns segredos escondidos e, olha, são muitos, viu? Esse filme tem fantasma e eu fiquei bem assustada com eles, porque eles são uns mostrão feio. A atmosfera do filme, ela é construída pra você sempre ficar alerta, né, com a presença deles. E quando eles aparecem, realmente é um bichão bem feiozão. Mas ele não é um filme de susto, por assim dizer. Tem horas que dá medo sim, mas ele não tem tanto jumpscare. Mas ele é bem violento. Eu acho que é o filme mais violento desse episódio. Tem bastante sangue, e principalmente mais pro terço final, que é quando tudo desanda, né? E ele praticamente fecha a checklist gótica. Aqui temos uma protagonista jovem inocente, uma paixão por um homem mais velho, misterioso, uma mansão rica, antiga, afastada de tudo, cheia de segredos, mistério no ar, traumas, fantasmas, figurinos lindíssimos, sexualidade reprimida, gente doida e mais outras coisas que seriam spoiler, dizer da trama. Infelizmente, Colina Escarlate só tá disponível via aluguel digital até a data de gravação desse programa. O nosso segundo filme de hoje também tem a Mia Wasikowska como protagonista. Cada hora eu falo o nome dela de um jeito, na esperança de que em algum momento eu vou acertar e vai ser isso. É assim que eu funciono. O nosso segundo filme de hoje chama-se Stoker, Segredos de Sangue. Esse filme é contemporâneo, ele foi lançado em 2013 e acontece mais ou menos nessa época, e a gente segue a protagonista India Stoker, que não tem relação nenhuma ao Bram Stoker, o autor do Drácula. Isso foi um pouco decepcionante pra mim, mas nunca é citado nada no filme sobre essa coincidência, né? Mas enfim, a Índia, ela é uma jovem estranha, introspectiva, é na dela, sabe? Ela mora numa casona meio afastada, que coisa, né? A história começa no seu aniversário de 18 anos, onde acontece uma fatalidade e o seu pai acaba morrendo num acidente. Esse evento ele só acaba por acentuar como que a Índia é distante da mãe dela, que é a Nicole Kidman, e no velório, né, aparece um tio, irmão do pai, que é interpretado pelo Matthew Good, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí esse tio vai ficando na casa da família pra apoio emocional, eu ajudo aqui, papapá, 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 e como vocês podem imaginar, um monte de coisa estranha começa a acontecer a partir daí, né? Pois é, gente, Game of Thrones treinou a gente pra normalizar algumas coisas, né? Enfim. No geral, eu achei a sinopse muito mais interessante do que a história do filme em si. Porque ele é um pouco lento e ele só vai ficar mais cheio de coisa, por assim dizer, nos 20 minutos finais. Porém, a direção desse filme é de outro mundo. Esse foi o primeiro trabalho do Park Chan-wook em inglês. Pra quem não conhece pelo nome, ele é um diretor coreano muito renomado, responsável pelo Old Boy original e outros filmes como A Criada, Lei de Vingança, etc. Ele tem um estilo muito único de contar as suas histórias e aqui já dá pra perceber isso muito bem, começando pelos créditos iniciais do filme que são muito bonitos. As escolhas estéticas do filme são perfeitas, as atuações estão boas, mas o que eu amei foram as transições entre as cenas. É obra de arte, sabe? Você vê a mão do diretor ali fazendo tudo certinho. E também tem várias cenas que subvertem as nossas expectativas. Eu amei a cena do chuveiro, por mais perturbadora que ela seja.
Aliás, tá todo mundo precisando de terapia aqui. E é incrível como tá todo mundo fora da casinha. Ok, que tá todo mundo de luto, isso intensifica todas as nossas emoções, mas olha, muita coisa acontece nesse filme, por mais que ele pareça parado. A checklist gótica do Stoker tem a casa grande e afastada, gente perturbada, protagonista jovem e inocente que se atrai por um homem mais velho e misterioso, que é seu parente, então dá pra praticar incesto também. Não temos nada sobrenatural aqui, mas tem uma aura de mistério e uma neblina constante que faz a gente ficar tenso. A violência no filme ela é bem moderada, o que me deixou surpresa, porque eu conheço o diretor, então eu ficava muito tensa. Porque eu achava que do nada podia acontecer algo como o terceiro ato da criada, que me traumatizou um pouco, mas não chegou a isso. Isso não é um spoiler, é só um alerta amigável que esse filme não tem gore gráfico. Tem um pouquinho de sangue e violência, mas é super bem feito e ajuda a contar a história e não é nojento. Mas assim, eu não recomendo assistir a história com crianças, adolescentes muito jovens, até porque, né, olha só o que eu já falei do filme até agora. Os temas do filme são um pouco perturbadores e, como eu disse, incesto, né, gente? E tem uma cena comprida da protagonista estourando uma bolha no pé. É bem no começo, eu achei nojento e comprida. Então, assim, ó, fica o alerta pra quem acha isso nojento. Stalker, que é o título original ou a tradução em português, que é Segredos de Sangue, tá disponível no Star Plus, aquele streaming adulto do Disney. O nosso terceiro e último filme de hoje é o mais fora da curva, mas também é o meu favorito dessa lista, que é Os Outros de 2001. Eu ouso dizer que esse filme já tá no patamar dos clássicos. Eu já tinha assistido ele quando era adolescente, eu acho que numa aula de inglês, e lembro de ter gostado dele, mesmo morrendo de medo. E de ficar surpresa com o final. Gente, o plot twist desse filme é bom demais. Depois de todos esses anos, eu chutaria que eu assisti uns 15 anos atrás, eu resolvi rever para ter uma impressão mais madura, mesmo já sabendo o que vai acontecer no final. E olha, eu não lembrava tudo, eu fui surpreendida novamente, sabe? São essas as vantagens de não ter uma memória muito boa. Se você nunca assistiu esse filme e não sabe o que acontece, confia no meu resumo e vai assistir ele sem ver mais nada, pra você ser surpreendido. E se você não assistiu o filme, mas já sabe o que vai acontecer, assiste mesmo assim e presta atenção, porque o filme vai te dando pistas do desfecho, então é legal ver como ele é redondinho, sabe? As duas experiências elas são diferentes, mas elas são boas. Aqui a gente vai acompanhar a Nicole Kidman, de novo fazendo o papel de uma mãe. Mais uma coincidência, todos esses filmes estão conectados. Ela mora com os seus dois filhos, né, que são crianças, numa mansão isolada, enquanto seu marido foi pra guerra. Eu acho engraçado como ele deve se passar nos anos 40, mas ele tem uma estética de virada de século, inclusive aquelas fotos vitorianas de gente morta posando como se estivesse dormindo, é algo que aparece na história e adiciona no mistério. Bom, a Nicole tá lá na casa, mas ela precisa tomar cuidado porque as crianças têm uma doença rara que não podem ser expostas a luzes fortes, como a do sol. Então a casa toda é bem escura, iluminada só com velas. Tem várias cenas que dá pra ver que foram iluminadas a velas mesmo. É bem escuro e às vezes difícil de ver, que também faz parte do conceito sombrio. A história começa quando chegam os novos funcionários para trabalhar na casa e, como vocês já podem imaginar, coisas estranhas começam a acontecer. É, isso mesmo. Esse filme não tem jumpscare, não tem aquelas cenas com cortes abruptos feitos para assustar, nem sangue, nem violência excessiva, mas tem crianças se comportando de maneira estranha, o que é bem mais assustador que tudo isso. O filme tem uma construção excelente, te deixa inquieto, te deixa curioso, no final tudo vale a pena. E no fim do dia é um grande dramão familiar, mas os melhores suspenses são assim, né? As relações familiares são uma parte constante da vida de quase todo mundo, é fácil se identificar. O amor e o carinho familiar é algo muitas vezes irracional, além de ser uma fonte de ansiedade para muita gente. E a ansiedade e a irracionalidade são terrenos férteis para você criar terror, né? Então é um prato cheio, por isso que vários dos filmes de terror atual têm esse fundo de dramão familiar, como o Hereditário, o Babadook, e eu acho que até esse Maligno que saiu tem um pouco disso, né? Os outros só tá disponível em aluguel digital também, infelizmente, mas assim, né, dá pra dar aqueles pulos, né? Vocês sabem o caminho. Bom, gente, eu espero que tenham gostado desse episódio especial de Halloween, especial gótico. Como eu falei, esses filmes, eles têm
diferentes graus de violência e de susto e de elementos sobrenaturais. Então, às vezes até pra quem não curte tanto o gênero porque não gosta de ficar sendo assustado ou sendo feito de bobo, esses filmes podem ser um bom lugar pra começar, assim, porque existem coisas legais em todos os gêneros, assim como existem coisas ruins em todos os gêneros, sabe? Então, enfim, é sobre isso. Quando eu não sei como terminar uma coisa, que eu acho que eu andei demais, eu meto é sobre isso, e espero que isso finalize minha linha de pensamento, mas eu acho que tá começando a ficar batido já. Mas enfim, gente. Obrigado por ouvir, espero que tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana. A gente tem um TikTok, que é @filme da semana, tudo junto. Ou um e-mail, que é podcast filmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Tchau, tchau.